Fada Azul está de volta, cada episódio mais legal. Esse último é sobre aprendizagem. Aprende, menino! Que desafio deixa muitas vezes o adulto ansioso, sem paciência ou às vezes babando demais. Esses exageros, como dosar as atividades, como favorecer esse processo. Vai vir conosco a psicopedagoga Cristiane Tomazetti para responder essas perguntas. Acompanhe, te espero! Olá pessoal, hoje a Fada Azul, eu, Ana Paula Ferrari, estou aqui no episódio Aprende Menino. Nós ficamos todos muito ansiosos ao redor das crianças nessa fase de adquirir as primeiras habilidades. Para saber como que é esse processo tão delicado e importante, nós vamos conversar com a psicopedagoga Cristiane Tomazetti. E aí, Cristiane, como que é esse processo? Então, Ana Paula, que bom que a gente tem esse espaço e pode esclarecer algumas coisas, né? A gente percebe que está todo mundo muito acelerado, está todo mundo querendo tudo para ontem e assim a gente percebe com as crianças também. Os pais acham que elas rapidinho já têm que adquirir certas habilidades que levam tempo e cada um tem a sua forma, tem o seu desenvolvimento. Então é importante a gente entender que tudo tem o seu tempo, que não é saudável pular etapas, né? Então eu acho que é curtir cada momento, cada etapa da criança, acompanhar, estimular sem excessos. Acho que é esse o segredo. Muitas vezes a gente está ali, né, precisando que a criança adquira essas habilidades, que a mãe tem que trabalhar, o pai ou a avó, enfim, quem é o cuidador principal tem que ganhar o dinheiro para sustentar aquela casa. E a criança ainda não consegue muitas vezes se expressar muito bem e precisa ficar numa escola integral. Ela é às vezes um bebê, menos de 1 ano, ou às vezes tem os primeiros aninhos, já está caminhando ali, às vezes com dificuldade ainda cai muito. Esse processo de aprendizagem, desde o andar, né, Cris? Precisa a gente estar ali aplaudindo, estimulando essa criança? Parabenizando ela, reconhecendo essas pequenas evoluções, que na verdade não são nada pequenas, né? É, verdade. Às vezes as pessoas não entendem que as pequenas conquistas, elas são muito importantes. Desde o bebezinho, quando começa a pegar alguma coisa, quando ele começa a engatinhar, então tudo isso é aprendizagem. E é um processo, precisa de estímulo, precisa ser comemorado, precisa. Mas eu acho que uma coisa que às vezes a gente esquece um pouco, não é o elogio vazio, mas é o elogiar as conquistas e a tentativa. Então, muitas vezes, os pais não dão valor a pequenas conquistas. E elas devem ser valorizadas sim, devem ser estimuladas, porque a partir do momento que a criança percebe que quando ela tenta, tem alguém observando e tem alguém valorizando, ela persiste. Ela não se acomoda. É a motivação. Com certeza, a motivação ela é muito importante, né? E não fazer pela criança e não entregar pronto, né? Muitas vezes a gente está ansioso por esse desenvolvimento, mas a gente também está impedindo. Aquela pessoa, aquele adulto, né, ele está ali já antecipando, enquanto deixar a criança pensar, deixar o pequenininho ali enfrentar os seus desafios. Sim, sim. Ela entender o problema e ela tentar resolver. Às vezes, para a criança, se apoiar para levantar é uma dificuldade, é um problema. Aí o adulto já vai lá e levanta a criança e põe ela sozinha em pé. Por que não deixá-la tentar? Por que não deixá-la? Porque ela vai conseguir. É a tentativa que leva ao acerto. Vai errar, vai cair, mas é importante a tentativa. É importante a criança ter os seus desafios. Né? E isso a gente falei agora no bebê, mas em todas as etapas da infância. Por que fazer por elas? Por que não estimular? Por que não deixar com que elas tentem, com que elas enfrentem os seus conflitos? A gente se percebe, você falando aí, a gente se percebe mesmo. Aquela tal da vitamina S, né? Deixa o menino em contato com a sujeira, deixa ele no chão um pouco. Andar descalço. Né? Por que não? A gente vê muitas crianças com uma sensibilidade muito grande, não aceita pôr o pezinho no chão, pisar na grama, pegar numa massinha, mexer com tinta.
E muitas vezes isso interfere, inclusive, na alimentação. A criança não aceita certas texturas, porque está tudo muito pronto, muito amassadinho. Então, tudo isso é aprendizagem. A gente aprende a sentir as coisas, a sentir sabores, a texturas. Então, tudo isso é aprendizagem. Tem umas fases, às vezes, que a criança adoece. E tem uns momentos que está com alguma virose e está com dificuldade mesmo. Aí eu acho que esse período que é curto, a gente pode facilitar um pouquinho. Mas aí passou. Acho que aí tem que começar de novo a oferecer aquele alimento mais duro, observar, dá para ela pegar. Porque senão ela vai ficar acostumada já com a coisa mais fácil. E aí o esforço da mastigação. Sim, claro. Claro que tudo tem o seu tempo, né? A gente começa devagar, mas a partir do momento que a criança vai adquirindo certas habilidades, a gente pode dar novos desafios para ela, sim. Outro dia eu ouvi de uma mãe que, não, mas o meu filho é o xodó da casa e realmente é uma criança linda. É uma criança linda, é uma criança inteligente, com aquele olhinho sedutor, mas às vezes o excesso impede o desenvolvimento. É colo toda hora, todo mundo faz tudo, é comidinha na boca. Então, assim, a partir do momento que que a gente percebe que ela já consegue fazer algumas coisas, a gente deve estimular, deve deixar tentar. É autonomia. Entrar na escola puxando a mochila, por que não? Uma mochila de carrinho, por que o adulto tem que levar? Por que a criança não pode começar a levar? Organizar seus brinquedos, juntar os seus brinquedos. E a importância do tédio? Porque às vezes ela tá ali, eu quero TV, ou não fala ou aponta, ou birra. Eu quero o celular. Deixa um pouquinho aquela birra, dá um tempinho para ela poder desenvolver o quê? O que ela desenvolve quando ela tem que esperar um pouco, não é atendida assim, nesse tédio dela? O que acontece? Então, a criança que ela sempre é atendida, ela não aprende a lidar com frustração, né? Ela entende que o tempo todo ela tem que ter estímulo e é tão importante o ócio, às vezes, não é? Então, assim, o excesso de estímulo também, ele prejudica, ele atrapalha o desenvolvimento. E a criança vai ficando cada vez mais ansiosa. Quando ela não consegue aquilo que ela quer naquela hora, ela fica frustrada e muitas vezes aí vem a birra, muitas vezes aí vem o choro e lá na frente o que isso vai resultar? Eu fico pensando porque os eletrônicos, eles seduzem, é muito fácil, tem a imagem em movimento, as cores, o brilho. E quando a gente priva eles, ou organiza na rotina o horário do eletrônico e o tempo e o conteúdo do eletrônico, ele pode desenvolver imaginação. Porque se eu não cedo, se eu não entrego logo esse equipamento, ele vai ter que criar uma brincadeira que às vezes vai existir só na cabecinha dele, ou brincar com o seu próprio corpo. Eu era bebê, eu ouço essa história da minha mãe, ela disse que eu brincava muito com as minhas mãozinhas. E eu lembro dessa cena, eu pequenininha, eu acordava às vezes à noite e eu me lembro eu conversando com as minhas mãozinhas, criando os meus personagens, projetando sombras. Eu tenho essa lembrança, de uma infância longínqua. Não tão longe não, tá? Que eu ainda sou uma menina moleca. A Fada Azul não tem muito bem uma idade, né? Mas eu acho importantíssimo essa imaginação e o teatro, e esse olhar no espelho, e conversar consigo mesma, e criar bonecos e de papel. Coisas assim práticas. Sim, e que hoje estão quase esquecidas, né? Existem estudos, Ana Paula, acredito que você já tenha até visto alguns, que mostram que as crianças que têm excesso de tela, que têm excesso de jogos eletrônicos, a capacidade criativa dessa criança é reduzida em um grau altíssimo. Porque a criança, ela precisa descobrir, ela precisa se desenvolver através do lúdico, através do concreto, das brincadeiras de antigamente. Então, eu vejo muito que as escolas, principalmente na educação infantil, têm valorizado esse resgate das brincadeiras antigas. Sabe? Como você colocou aí, brincadeiras de sombra. Hoje a gente não vê criança fazendo isso mais. As crianças pequenininhas já estão ali, elas pegam o tablet, passam o dedo e elas já mexem, e elas já descobrem um monte de coisas. Que às vezes nós adultos temos alguma dificuldade, a criança já não tem. Ah, claro, é outra geração. Elas têm muitos estímulos e tudo mais, mas se isso não for na dosagem certa, a gente vai ter sérios problemas sim. Com ansiedade, né? Porque tem vários estudos, a Sociedade Brasileira de Pediatria já alerta quanto a isso, né? Então, quanto mais a gente puder
organizar essa questão do tempo de exposição às telas, deixar as nossas crianças brincarem, criarem, interagirem com outras crianças, melhor. Ainda há tempo da gente, né, frear um pouco essa busca desenfreada por esse estímulo que a tela traz, que os jogos eletrônicos trazem. E isso a gente vê com as crianças pequenas, eu não estou falando só de adolescente. Crianças pequenas mesmo, de 2 aninhos, a gente já vê na escola, a gente vê crianças de 2 anos chorando, não, mas eu quero o jogo, e citam o nome do jogo. E aí, conversando com as famílias, eles próprios falam, ah, não, ficou ontem até tarde da noite com o priminho jogando. Eu ouço também muito isso, sempre falo, peraí, mas você está com essa pessoa, para que o eletrônico? Deixa isso quando não tiver o presencial. Porque estar com uma pessoa, estar com esse amigo, conversar ou simplesmente estar ali observando a realidade, formar esse olhar observador, esse olhar que improvisa, essa criança que propõe uma brincadeira nova, isso é importante, tem que ter essa oportunidade de não ceder esse primeiro apelo da criança. Que é legítimo, tudo bem, a gente vai dar o celular, mas não precisa ser naquele momento. Espera um pouquinho, vamos fazer uma outra coisa antes, ordenar essas atividades. Então, acho que essa aprendizagem, ela pode ser muito melhor elaborada e planejada, né, Cris? E pode começar lá dentro da nossa casa, nos primeiros contatos que a gente tem com essa criança, com as coisas mais simples da casa. Sim, a gente sabe que criança com uma caixa de papelão, ela faz 1000 coisas. Ela cria um avião, ela brinca de casinha, de cabana. Então, assim, tantas coisas interessantes com coisas simples, não precisa do brinquedo caro. Eu acho que a gente não tem como não deixá-las ter acesso às telas, não é isso. Mas é dosar. Principalmente, quanto mais nova a criança, menos tempo. Nossa, como seria bom se as famílias se conscientizassem disso. Porque o prejuízo pode ser gigantesco. Vamos tentar. São tentativas, como a professora Cris aqui falou, que a gente tem que valorizar. Então, vamos tentar também mudar um pouquinho a nossa prática diária nas nossas relações com as crianças. Então, Cris, vou ficando por aqui. Muito obrigada por essas dicas e informações. A Fada Azul, então, espera você para o próximo quadro, sempre trazendo informações úteis para a nossa vida. Vamos lá, tá bom? Tá bom, foi um prazer, Ana Paula.